Olá a todos, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos prosseguir a nossa catequese sobre as nossas sessões sobre a missa passo a passo, centrando-nos na oração eucarística. Vamos levar algumas sessões a falar sobre a oração eucarística, que é a oração, a efeitos práticos, que vai desde o Sanctus, desde depois do Santo, que é essa oração do louvor que falávamos na sessão anterior, até à chamada doxologia final, que começa com Cristo, por Cristo, com Cristo, em Cristo, etc. Portanto, é antes do começo do Pai Nosso. Nessa oração eucarística está incluído o relato da instituição da Eucaristia, podíamos dizer que é a parte central da missa, e curiosamente é aquela onde a maior parte das pessoas tem mais dificuldade em se concentrar. Por isso estas sessões espero que ajudem que as pessoas tenham vontade de rezar mesmo nesses momentos com essas orações. E há várias orações eucarísticas, vários modelos de oração, todas têm um esquema parecido, embora podemos dizer que há 4 que são principais, e é nessas que eu me vou referir. Eu vou ter como modelo, vamos seguir a oração 3, talvez a primeira, que é o chamado Cânon Romano, e alguma coisita com referência à segunda e à terceira, e à quarta. As restantes não vamos falar aqui porque não há tempo e, aliás, usam-se muito pouco nas celebrações, pelo menos neste âmbito onde eu me movo. Vale a pena conhecê-las, mas vamos centrar-nos nas principais. Sobretudo, ficar com o esquema na cabeça e encontrar maneiras de podermos recuperar a atenção se por acaso nos dispersarmos um bocadinho. É um momento central da Eucaristia. E nesta primeira sessão eu queria, sobretudo, centrar-me na primeira das epicleses, isto é, o nome esquisito, epiclese, a invocação sobre, invocamos o Espírito Santo, nessa primeira epiclese, ou epiclese da consagração, pedindo ao Espírito Santo que com a voz do sacerdote, e tendo o pão e o vinho nas suas mãos, pois os transforme, os transubstancie no corpo e sangue de Cristo. Entre as orações de epiclese, que eu já me referirei a elas, já vamos ler o modo como são essas orações em cada uma dos 4 orações eucarísticas. Entre as epiclese da consagração e o final dos Santos, há o que se chama o pós-sanctus, aquilo que vem a seguir ao Santo. É uma oração, são umas orações de transição até à epiclese, mas são importantes. E eu simplesmente gostaria de referir que há uma particularmente bonita, que é da oração eucarística 4ª, onde se faz um grande percurso pela história da salvação, terminando com o momento em que que Cristo promete o Espírito Santo, e nesse momento é quando se faz a invocação explícita sobre o Espírito Santo. Eu vou ler só a parte final esse pós-sanctus da oração eucarística 4, onde depois de falar da criação, da queda, da redenção por Nosso Senhor, fala da promessa de Jesus e do seu envio do Espírito Santo. Diz assim: e a fim de vivermos não já para nós próprios, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou, de vós, Pai misericordioso, enviou aos que nele creem o Espírito Santo, como primícias dos seus dons. Primícias no sentido de aquela salvação que começa a estar encoada em nós, né? que culminará com a nossa santificação e a ressurreição final. A nossa ressurreição no final dos tempos, se Deus quiser, né? E se nós correspondermos.
como primícias dos seus dons, para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação. E a seguir, o sacerdote o que faz é juntar as mãos, estendê-las sobre o pão e o vinho e rezar a oração de epiclese, de invocação do Espírito Santo, que neste caso reza assim: nós vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifique estes dons, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste caso, o sacerdote faz uma bênção sobre o pão e o vinho, ao mesmo tempo que invoca o Espírito Santo. O próprio gesto de estender as mãos é ele mesmo uma invocação do Espírito Santo. É um momento muito bom para, na Santa Missa, termos mais uma vez presente que há uma atuação especialíssima do Espírito Santo. Sem ele, as palavras do sacerdote não poderiam fazer nada sobre o pão e o vinho, né? E, portanto, é também um dos momentos para recordarmos a presença do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, na Santa Missa. A oração eucarística, sobra dizer, a oração eucarística está toda ela dirigida ao Pai. E depois, na consagração, estará Nosso Senhor realmente presente sob as espécies do pão e do vinho. Portanto, embora tudo esteja dirigido para o relato da instituição e para recordar e para nos tornar conscientes que Cristo estará ali sobre o altar, é bom não perder de vista a presença da Trindade. A oração eucarística primeira, o chamado cânon romano, a oração de epiclese. Antes de falar da oração de epiclese, desta oração eucarística, esta oração eucarística tem um post-sanctus um pouco mais demorado, tem, por exemplo, a invocação dos santos, dos apóstolos, Nossa Senhora, São José, dos santos, antes da epiclese. E depois chega um momento em que chegamos a esta oração de invocação do Espírito Santo, que neste caso reza assim: santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não há uma invocação explícita do Espírito Santo, pressupõe-se, porque este gesto é uma invocação do Espírito Santo, e ao mesmo tempo também não há a bênção sobre o pão e o vinho, porque já se foi feita no início da oração. A oração eucarística segunda, que habitualmente é a mais breve, portanto, muitas vezes à semana é habitual que os sacerdotes sigam esta oração, embora não há nenhuma obrigação de fazer isso, não é? É uma questão que fica à escolha do sacerdote. Diz assim: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Cristo. E finalmente, na oração eucarística terceira, que é aquela em que mais vezes se invoca ou se faz referência ao Espírito Santo, diz o seguinte: humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Esta invocação sobre o pão e o vinho, de alguma forma também recorda ou recolhe algo que se fazia na ceia pascal, onde havia orações de bênção, as baraká, né? Quando a refeição se aproximava do fim, aquele que presidia rezava uma segunda e mais longa bênção sobre a taça de vinho. E essa oração tinha 3 partes: o louvor a Deus pela criação, agradecimento pela sua obra redentora passada e súplica pelo futuro, para que a obra salvadora de Deus continuasse nas suas vidas e chegasse ao cume com a vinda do Messias e assim restaurasse o reino de David. Os primeiros cristãos incluíram na oração eucarística uma súplica semelhante, que é que nós denominamos epiclese. O sacerdote pede agora que o Pai envie o Espírito Santo para que o pão e o vinho se transformem no corpo e sangue de Cristo.
isto é, que o Messias esteja presente no altar. Há uma segunda epiclese, depois falaremos dela numa outra sessão, que recorda a outra das petições da bênção judaica, de que a casa de Davi fosse restaurada, pois muitos judeus esperavam que o Messias unisse o povo de Deus. Esta é a chamada epiclese de comunhão. E nós pedimos, neste caso, que o Espírito Santo nos una. Aqui sim que é preciso estar um bocadinho mais atento, isso já é depois do relato da instituição, da oração com as palavras da consagração. Mas, por exemplo, na oração eucarística terceira, diz-se assim: o Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos. E prossegue. Claro que quando nós estamos na missa, é bom sermos conscientes do que estamos a pedir. Estamos a pedir uma força, digamos, sobrenatural, que vem do Espírito Santo, no primeiro caso, para que transforme o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, e agora para que nos transforme a nós, em certo sentido, no corpo e sangue de Cristo, mas nos una a Ele de forma eficaz.